Fala aí, galera do terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos lá. Eu tenho uns 3 exercíciozinhos aqui sobre eletrização, tipos de eletrização. Número 2 e número 3, tipos de eletrização. E esse número 1 é sobre o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. É aquele princípiozinho básico, né? Eu até botei aqui, ó, lembre-se. Cargas de sinais iguais se repelem, ó, positivo com positivo, se repelem. Negativo com negativo, se repelem. E cargas de sinais iguais, positivo e negativo, elas se atraem, tá ok? Então, cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, a partir desse ponto, nós vamos resolver essa questão número 1, tá ok? Vamos lá. Dispõe-se de 4 esferas metálicas, PQRS. Sabe-se que P repele Q, que P atrai R, que R repele S e que S está carregada positivamente. Isso aqui vai ser muito importante para a gente. S positivo. Pode-se então dizer que, vamos lá. Aí aqui ele tem umas opções, umas afirmações. P está carregado positivamente, P e R têm cargas de mesmo sinal, P e Q estão carregadas positivamente, Q tem carga negativa e P repele S. Então vamos lá. Mas para a gente tentar, resolver isso aí, a gente precisa montar tudo isso. Vamos lá. Eu botei aqui em azul, reparem, como se fossem umas legendas. Em azul, P repele Q. Ó. Em marrom, P atrai R. Em rosa, R repele S. Então vamos lá. Esses sinais aqui eu botei depois. Repare o seguinte, primeiro eu botei P e Q. Ele está me falando que P repele Q. Então uma coisa eu tenho certeza. Se eles se repelem, é porque eles têm cargas iguais, né? Sinais iguais. Então pode ser positivo, positivo, negativo, negativo. Então, ó, P repele Q. Repulsão, sinais iguais. Aí depois no marrom, ó, P atrai R. P atrai R. Então, com certeza, eu posso afirmar que eles possuem sinais diferentes. Atração, sinais diferentes. E aqui em rosa, R repele S. Então, olha só, mesmo caso do azul, ó, da legenda azul, repele sinais iguais. Só que eu tenho um último dado aqui, que diz que S está carregado positivamente. Então, vamos lá, ó. S está positivo. Se S é positivo, se S está repelindo R, então R também é positivo. Se R é positivo, ó, eu coloco aqui, ó, no R que ele é positivo. E se ele está atraindo P, então porque P é negativo. P é negativo. Se ele está repelindo o Q, é porque o Q também é negativo. Reparem, depois que nós montamos o princípio da atração e repulsão, sem saber quais são as cargas de cada um, quais são os sinais, eu pude, a partir do S, pela informação dada no problema, ó, S está carregado positivamente, por essa informação eu fui montando as cargas de sinais das outras esferas, ok? Então, ó, sabendo que S é positivo, logo R é positivo, P é negativo e Q também é negativo. Se a gente for ver, ó, as respostas. P está carregado positivamente. Não, P é negativo. P e R têm cargas de mesmo sinal. Ó, P é negativo, R é positivo. Não é. P e Q estão carregadas positivamente. P e Q não são negativos. Q tem carga negativa. Isso aí, ó, Q tem carga negativa. Tá ok? E P repele S. P é negativo, S é positivo. O P não repele S, o P atrai S, porque eles possuem cargas, sinais diferentes. Então seria atração. Ok? Então o correto seria a letra D.
Bom, o número 2, ele fala sobre eletrização por contato. Tá? Lembra, eu passei um resumo para vocês na semana passada sobre tipos de processos de eletrização com alguns exercícios. Então hoje eu trouxe aqui a resolução de alguns exercícios para vocês poderem tentar fazer melhor esses exercícios, tá ok? Bom, um corpo eletrizado com carga QA menos 5 vezes 10 elevado a menos 9 é colocado em contato com outro corpo idêntico com carga QB igual a 7 vezes 10 elevado a menos 9. Qual é a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Bom, foi colocado em contato. Beleza, tem um processo de eletrização por contato. Galera, principal característica, se é por contato e as esferas são idênticas, eu posso garantir que no final, após a eletrização por contato, quando nós separarmos, as duas esferas terão cargas de sinal igual. Então, eles terão sinais iguais. Se um é positivo, o outro também será positivo. Se um é negativo, o outro também será negativo. Tá ok? E eles terão, se são esferas idênticas, como está falando aqui, eles terão a mesma quantidade de carga, além do mesmo sinal. Tá ok? Então, vamos lá. Se eu tenho um contato entre duas esferas idênticas e no final eles têm que ter a mesma quantidade de carga e o mesmo sinal, eu somo as duas cargas, QA mais QB, e divido por 2. Simples assim. Ó, quantidade de carga aqui, menos 5 vezes 10 a menos 9, que é QA, mais QB, que é 7 vezes 10 a menos 9. Ó, QB. Dividido por 2. O que eu faço? Menos 5 mais 7, que dá 2, vezes 10 a menos 9. Galera, soma de notação científica. Ó, tem que ter menos 9 aqui, menos 9 aqui. Se esses expoentes aqui tivessem diferentes, eu teria que transformar para eles ficarem iguais. Mas nesse caso não precisou. Então o que acontece? Eu somo esses números aqui, menos 5 mais 7, e repito a potência de 10 aqui no caso, que é 10 elevado a menos 9, dividido por 2. Corto 2 com 2, ficou o quê? 10 elevado a menos 9. Ou seja, cada um ficará com uma carga de 1 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb. Ok? QA 1 vezes 10 a menos 9 Coulomb. E QB ficará com 1 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb. Tá? Bom, a número 3, galera. Número 3 é de eletrização por atrito. Vocês devem ter observado no resumo que eu passei para vocês uma tabela dessa aqui, tá ok? Essa tabela é chamada de série triboelétrica, tá ok? Essa tabela ela foi feita a partir de muitas pesquisas, né, já há muitos anos. E isso aí serve para quê? Para a gente saber, após o atrito, quem fica positivo e quem fica negativo. Lembrando que a eletrização por atrito é quando você atrita, esfrega dois materiais diferentes. Por exemplo, eu posso pegar o vidro e esfregar no cabelo humano. Então eu pego um pedaço de vidro e esfrego no cabelo. Eu vou ter uma eletrização por atrito. Lembrando que o contato, no final do processo de eletrização por contato, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Já na eletrização por atrito, ficam com sinais diferentes, ok? Não esqueçam disso. Por contato, ficam com cargas de mesmo sinal, e no atrito, após o atrito, ficam com cargas de sinais diferentes. Um fica negativo e o outro fica positivo, tá ok? Lembrando, rapidamente, que a transferência que ocorre é de elétrons. Então, um vai perder elétrons, o outro vai ganhar elétrons, tá ok? Prótons não, no caso positivo, não. Somente cargas negativas que vão passar de um corpo para outro, tá bom? Então vamos lá. E como é que a gente lê isso? Antes da gente resolver a questão, vamos entender o processo. Isso serve o seguinte: se eu atrito dois corpos dessa série, lembrando que essa série triboelétrica é bem maior do que isso, tá, galera? Isso aqui é apenas um pedaço de uma série da série triboelétrica.
Eu pego, por exemplo, o vidro e a pele de gato. Então eu atrito o vidro na pele de gato. Repara que o vidro está em posições acima da pele de gato. Repare a setinha aqui para cima, é positivo. Repare a setinha aqui para baixo, é negativo. O que isso indica? Indica que aquele que está numa posição superior, após o atrito, ele ficará positivo. E aquele que está numa posição inferior vai ficar negativo, após a eletrização por atrito. Então, como é que fica? Vidro e pele de gato. Se eu atrito o vidro na pele de gato, após a eletrização por atrito, o vidro vai ficar positivo e a pele de gato vai ficar negativo. Como assim, professor? O que aconteceu? Durante o atrito, o que aconteceu? O vidro perdeu elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica positivo, porque nós teremos mais prótons do que elétrons, correto? E, em contrapartida, a pele de gato vai ter um número maior de elétrons, então ela vai ficar negativa. Lembrando que os dois estariam neutros, né, no início do processo, tá? Então vamos lá. Se eu pego, por exemplo, isopor e algodão, os dois estão neutros, eu atrito os dois. Então eu vou ter, após o processo de eletrização por atrito, o algodão vai ficar positivo, ele vai perder elétrons, e o isopor negativo, ele vai ganhar elétrons, tá ok? Então vamos lá, vamos tentar responder isso aqui. Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado. Então vamos ver aqui. Vidro com a seda. O vidro vai ser atritado com a seda. O vidro está numa posição superior que a seda, então ele vai ficar positivo. Já a seda, negativo. Então, letra A. Ele vai ficar positivo, o vidro? Sim. Pois ganhou prótons? Não. O erro está aqui. Ele não ganha prótons. Lembrando, o que se transfere são elétrons. Ele vai ficar carregado positivamente, pois perdeu elétrons. Bom, ele vai ficar positivo porque perdeu elétrons, correto? Ele está numa posição superior. Para ele ficar positivo, a gente já viu por que ele fica positivo, porque ele está numa posição superior aqui na tabela. É porque ele perdeu elétrons, ou seja, o número de prótons fica superior, então ele é positivo. Tá bom, galera? Só uma observaçãozinha rápida antes da gente terminar isso aqui, sobre a própria série triboelétrica. Reparem que um mesmo material ele pode ser positivo ou negativo, dependendo com quem ele vai ser atritado. Por exemplo, o algodão. Se o algodão for atritado com o plástico, o algodão está numa posição superior, correto? Na tabela. O algodão vai ficar positivo e o plástico negativo após o processo de eletrização. Porém, se o algodão for atritado com o cabelo humano, por exemplo, repare, o cabelo humano está numa posição superior do algodão nessa tabela. Significa dizer que o cabelo humano vai ficar positivo e o algodão agora, depois do processo de eletrização, ficará negativo. O que significa isso, turma? Significa que você não pode afirmar se aquele material vai ficar negativo ou positivo no final do processo de eletrização. Você precisa saber com qual material ele vai ser atritado. Porque dependendo do material, conforme a gente está vendo aqui nessa tabelinha da série triboelétrica, ele pode ficar positivo ou negativo. Depende se ele está acima daquele material ou abaixo daquele material. Ok, galera? Então é isso por hoje. Semana que vem nós teremos mais, tá bom? Um grande beijo para todos e bons estudos.